vive nas alturas. Obrigado pela graça. Merci pour nangolo. Obrigado pela oportunidade. Merci pour l'opportunité. Glorifica o seu nome Ao longo, Senhor, oh, natango kolo. dessa sessão, desse culto. Ya section oya culte. Em nome do Cristo Jesus. Na kombo na Cristo Jesus. Assim rogamos. Boyeto bondeli. Amém. Amen. Muito obrigado. Merci mingi. Com a mesma atitude, vamos fazendo a leitura bíblica. Na même attitude, tozo sa lecture biblique. O livro do 1 Reis, Na 17. 1 Roi 17. Começando no 9º versículo até o 10º. Kobanda na 9e ti 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 9 a 10. Amen. Amém. Versículo 9. Ok? Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba a palavra do Senhor. Amen. Obrigado. Tomemos nossos assentos. Merci tozo bisika na biso. Para começar, eu vou agradecer primeiramente ao Altíssimo Pona kobanda na kozongisa matondi na oya leki likolo. pela graça e força que deu. Pona ngolu pe makasa pesi. Apesar, vamos continuando Atake na nyonso toko continuer. a lhe servindo. Ya kosalela ye. Louvo mais uma vez ao nome dele Na pela vida do luwe apóstolo lisusu Charles, kombo na ye pona vi apôtre Charles. a pessoa com quem Deus entregou a visão. Moto oyo nzamba pesa vision. E estamos aqui a servir a ele Oh, por toza- intermédio daquela pessoa. Toza a tozo salele na nzela moto wana. Obrigado à presença dos eminentes homens de Deus. Merci na présence abemina serviteur de Dieu. Obrigado Merci. pelos obreiros incansáveis, Pona ba ouvrier o balembaka te. pelo serviço que tem prestado Pona musala o bazosala. de qualidade. Ya qualité. E a todos vocês, os santos do Senhor, Na bino banso boza basen kolo. que vieram aqui para ouvir a voz do Papai. Oyo boye pona koyoka voya papa. Que o Senhor vos abençoe. Kolo apambola bino. Ok. Muito obrigado. Merci mingi. Creio que vou ser um bocado, vou caminhando devagar hoje, Nazana kondima na kotambola mwa mukelelo. segundo a maneira que o Espírito Santo vai nos conduzindo. Selon lolenge molimo mosanto akokamba biso. Passamos uma semana muito linda, Tolekisaki vema semeni moka kitoko. onde nós falamos a respeito da missão da igreja. Epai biso tolobelaki a respect ya église. Creio que todos nós fomos abençoados. Nandimi ete biso banso topambolami. Por acaso eu, no meu lado, consegui tirar muitas lições lá. Nga na ngambo na nga nakokai kozwa baleso ebele kuna. Obrigado pela iniciativa. Merci pour l'initiative. Queria ajudar o povo de Deus, Nalingaki nasunga libota na da nzambe. igreja a tempo da verdade. Église attente de la vérité. Muitos andavam com uma confusão, Mingi babande kotambola na momu ke porque confusion. cheguei a ouvir na boca de algumas pessoas. Na isilaki koyoka na minoko ya bato. Ficaram atrapalhados com uma coisa que estava acontecendo. Bamitungisamaki na eloko oyo esalamaki. A maioria dos obreiros lhe chamavam bênção líder. La majorité ya baouvrier babande kobenga serviteur Não, bensa o isso leader. não pode ser um problema para Oyo koyi vocês. kozala te problème mpo na biso. Ele, antes de começar aqui no Tempo da Verdade, Ye yambo abanda awa na temps de la vérité. já dirigia um grupo Azalaki déjà kodirige groupe. dos missionários. Ya bamissionnaire. Faziam muitas atividades. Babande kosala baactivité ebele. Então, já que era líder daquele grupo, Lokola azalaki leader ya groupe então wana. essa coisa continuou. Eloko ye E continue. alguns estão aqui no nosso meio. Mingi baza wakati na biso. Outras pessoas que faziam parte ou que fazem parte do grupo que ele liderava Bato das oyo missões mosusu babande kofaire part na groupe oyo alideraka. também são de outras igrejas. Baza pe ya beglise mosusu. Os que acharam por bem lhe seguir aqui no Tempo da Ba Verdade oyo vieram. bamonaki malamu balande awa na temps de la vérité bayaki. Já que passaram muito tempo juntos Lokola bafanda tango molai na e bango. ficaram com aquela linguagem líder. Batikala na langage
bazwana Porque leader muitos estavam a ficar com uma confusão. mingi babandeki kozala na confusion. Afinal de contas, líder é o apóstolo Charles ou o servo Benção? sikoyo leader eza apôtre Charles bien serviteur benção Então, na bongo já está esclarecido. e topesa yango déjà pole Não fiquem perturbados. bozala jamais perturbe. Eu, João, é muito talentoso, aza jeune moko aza na batala com mingi muitas habilidades. na babilité ebele Respeito-lhe, amo muito. na respectaka mpe nalingaki E mingi tenho a máxima certeza naza na certitude que o seu contributo será uma mais-valia para essa visão. contribution na ye ekozala ma ya kobénéficie na vision oyo Junta-se aos mais fortes para ser um deles. sangana na bato ya makasi okozala moko kati na bango. Aleluia. Amen. Pois é, Na bongo caminhamos totambolaki com um tema: na teme a missão da igreja. mission ya église, A missão da igreja. mission ya église. A igreja aqui na terra Église awa na mabele foi deixado por Cristo etikama pa ya para que Christ possamos dar continuidade nas suas atividades. po ete tokoya kosala continuité na baactivité na ye Porque a Bíblia diz: po ete bible elobi a igreja desse église ya ntango ya suka é uma igreja eza église moko que não vai apenas conter os ataques do diabo. oyo akomibombaka te na bataka diable. Não. Uma igreja Église moko que não vai ser apenas lutar que é para o diabo lhe atacar ele respondendo. ekozala kaka te ke diable abundisa ye a répondre. Não, é uma igreja eza église com a capacidade de dominar os afazeres ataques das trevas. na makoki ya kodomine bataki ya molili. Alguém está me entendendo? eza na moto asosoli Porque nós ficamos que é para dar sequência do trabalho que o Cristo começou. biso totikali mpona kosala continuité na mosala oyo yesu abandaki. E o que tem a ver nini oyo etali com aquilo que vamos falar na oyo tokoloba no dia de hoje? na mokolo ya lelo. Primeiro livro dos Reis, un roi que nós fizemos a leitura, oyo biso tosali lecture. a Bíblia nos relatou uma história bible ebeteli biso lisolo moko de uma mulher ya mwasi moko que era viúva oyo azalaki veve e vivia na cidade que se chama Sarepta. abandaki kovivre na ville ebengami Sarepta. E a Bíblia relata que ele era muito pobre bible ezoloba ma azalaki pauvre e levava uma vida muito difícil. abandaki komema ma vie moko très difficile Mas mesmo assim aguentava. me taki ebongo abandaki kokoka. Mas aconteceu que num belo dia esalamaki ete na mokolo moko é que Deus, na sua soberania, ete nzambe na souverain na ye teria dado de comer ao seu servo Elias. alingaki alesa mosali ne eli Mas coisa mais agravante, eloko ya kokamwa ele que é milagroso, ye oyo aza ya bikamwa em vez de mandar apenas uma ave, olie kati ndata como havia feito posteriormente, ndenge asalaka kala depois, asalaki nsima e ele achou por bem ye amonaki malamu ordenar ao seu servo atinda mosali na ye ir naquela cidade de Sarepta, akende na vila Sarepta onde vivia uma viúva, epai veve moko abandaki que é para kozala ser alimentado por ela. po ete alesama epai na ye Mas ele tinha todo o poder. me azalaki na nguya nyonso Mas por que quis apenas me mpo na nini alingaki que kaka ele fosse até na cidade de Sarepta, ete ye akende na vila Sarepta que é para aquela viúva ete veve wana lhe alimentando? alesa ye Lá há um segredo. epai wana nde mabombami Se ezali calhar podemos dizer ntango mosusu tokoki koloba qual a relação relation nini do tema ya teme com esse texto. mpe na teste oyo Claro que é uma relação. ya solo eza na relation Alguém está me entendendo aqui? eza na moto moko asosoli Porque a viúva po ete veve é uma mulher. aza mwasi Mulher representa a igreja, mwasi azorepresente église ok? oui. Porque eu não vou falar nga nakoloba te repetindo o que já foram ditos, nabandela oyo deja elobamaki mas eu vou falar uma outra coisa me nga nazoloba eloko mosusu que não foi tocada. oyo esimbamaki te Porque lá falou-se de muita coisa. po ete kuna elobeli makambo ebele O que eu quero falar é o seguinte: oyo nga nalini aloba eza boye mulher sendo igreja mwasi kozala ye église estava com uma dificuldade, azalaki na difficulté mas acontece que, me esalamaki ete apesar da mesma dificuldade, atake na difficulté wana Deus mandou seu servo nzambe atindaki para mosali ser na ye alimentado po ete alesama por ela. epai na ye Aleluia. amen
E ele tinha dificuldades ye azalaki na difficulté financeiras. financière. Mas hoje, Mais lelo a dificuldade que podemos nos encontrar pode ser diferente. difficulté tokoki kokote koza mpe différent. Aleluia. Amen. Muitos têm dificuldade de caráter. Mingi baza na difficulté ya É caractère. uma crise. Eza crise. Falta de caráter é uma crise. Bozangi caractère eza crise. Mau comportamento é uma crise. Comportement mabe eza mpe crise. As pessoas que não conseguem viver socialmente é uma crise. Bato bazokoka kovivre te socialement eza mpe crise. A falta de capacidade de dirigir a palavra ao outro é uma crise. Bozanga capacité ya kodirige parole epai ya moto eza mpe crise. Falta de casamento é uma crise. Kozanga libala eza mpe crise. Falta de nascer é uma crise. Kozanga mpe kobota eza crise. Tem N crises Eza na en que crise. a igreja tem passando, Oyo eglise ezolekisa. que é relativo à mulher, Oyo eza mpona mwasi. que é a viúva de Sarepta. Oyo eza veva Sarepta. Aleluia. Amen. Aleluia. Gloire à Jésus. Se porventura Soki na ntango a situação da mulher situation ya mwasi fosse no dia de hoje, ezala na mokolo ya lelo, eu tenho a máxima ngai certeza, nazwa na certitude aquela mulher ete mwasi wana poderia lavar aquele homem de Deus com as palavras de uma tal maneira que... alingaki asokola mosali na nzambe na maloba moko. Mas será que esse mesmo é o verdadeiro homem de Deus? Mais oyo vraiment eza véritable homme de Dieu. Só me olhando não está vendo que estou em crise. Kotala nga kaka azomona te ke naza Só na me crise. olhando não está vendo que estou com a dificuldade. Kotala nga azomona te ke naza na difficulté. Porque a Bíblia Po relata ete Bible ezoloba quando o homem de Deus chegou, ntango moto na nzambe akomaki encontrou a mesma mulher apanhando lenhas, akutaki mwasi wana azolokota bakoni até sem força, esa makasi para fazer mpona bolo kosala gato com a última farinha, na farine na suka com a medida de uma punhalada de mão, na mesure moko ya moke na para maboko comer com o filho dela, po ete alia na mwana na ye para depois morrer. nsima nde bakufa. A última coisa que tinha ficado com ela, eloko ya suka oyo atikalaki nango para comer com o filho, po ete alia na para mwana depois morrer. nsima nde akufa. Mas como é que... Poderia também fazer essa pergunta. Me fale pasala motuna Como é oyo que esse homem de Deus lolenge ni moto na nzambe não oyo está dando conta da minha situação? azoyeba te na situation na ngai. Mas o que foi mais agravante ali é o Me quê? oyo ezalaki akokamwa kuna eza nini? Quando o homem de Deus chegou, Ntango moto na nzambe akomi pediu primeiro água. asangaki liboso mai. Quando a senhora começou a ir Ntango mama bandi kokende para ir buscar po água, ete ake kozwa mai, o homem de Deus aumenta. moto na nzambe abakisi susu Também me traga pão. ye langa mpe lipa. Oh, Só está pedindo o que eu pretendo comer com meu filho para depois morrer. azosengaka oyo ngai naza nango nalia na mwana nga po ete Só tokufa. pediu aquela coisa. Asengi kaka eloko wana. Amados, Bien aimé, para muitos no mpona mundo, mingi na mokili o que você tem visto oyo yomonaka que está para te levar no fim, oyo eza po ete memo na para suka Deus não é isso. epai na nzambe eza yango te. Amen. Aleluia. Gloire à Onde Jésus. nós conseguimos ver que é o fim, Epai biso tozomonaka eza Deus sabe que é o suka. princípio. Nzambe azomona ebandeli. Amen. Alguém está me entendendo? eza na moto moko azososola Porque para a nossa forma de ver as po ete coisas, mpona lolenge na biso akomona o makambo nosso dia começa quando amanhece, mokolo sim ou na não? biso ebandaka ntango ntongo etalaka wi bien non. Mas para a vossa informação, Mais mpona information na para bino Deus, o dia nzambe apesi começa mokolo quando anoitece. ebandaka ntango butu eyaka. Se você ler no Gênesis, soki otangi na Genèse vai notando uma linguagem. okokuta langage Foi moko uma tarde ezalaki na e midi uma manhã. mpe na ntongo Nunca se diz aloba te uma manhã ntongo e moko uma tarde. mpe midi moko Foi um dia. ezalaki mokolo moko Não, uma tarde te pokwa moko e amanhã mpe na ntongo um dia. eza mokolo moko. Para nós, Mpona biso tudo cresce de dia. nyonso ekolaka na mokolo Mas enquanto que Deus faz crescer tudo de noite, me taki nzambe akolisaka nyonso na butu homem cresce à noite, moto akolaka na butu planta cresce à noite, baplante mpe ekolaka na animais butu crescem à noite, banimo mpe bakolaka na butu tudo cresce à noite. nyonso ekolaka na butu. Aleluia. Amen. É por isso mulher é um mistério, yango wana mwasi aza mystère porque foi criado à noite. po ete akelama na butu. Sabem disso? boyebi yango A Bíblia diz que Deus fez dormir bible elobi ete nzambe alalisaki o homem profundo sono. alalisaki moto na pongi moko profond. O homem fica em profundo sono de uma maneira geral. Em que período? Moto alalaka na periode nini? O ser humano, Être humain segundo as regras, selon fica règle num profundo sono em que momento? pongi vraiment makasi ezalaka na moma nini? Bonito. Kitoko É o tempo que a mulher foi criada. eza ntan oyo mwasi akelama. É por isso mulher é um mistério. yango wana mwasi aza mystère.
Se segurar uma mulher, soki osimbi mwasi você moko segura uma nação. yo osimbi nation. Se destruir uma mulher, Soki odétruit destruímos mwasi uma nação. todétruit nation. Mas se construímos uma mulher, Mais soki totongi mwasi construímos uma nação. totongi nation. Para vossa informação, Bonne information na a bino mulher tem uma capacidade mwasi aza na makoki que às vezes o homem não tem. ota mosusu mwasi mobali aza nango te. Você ainda um bocado na mensagem. nabimi mo moke na message Imagine kanisa eu pegar algo que dá equivalente a 5 quilos. nasimba eloko oyo eza na kilo ya 5 kilo Leva isso mema yango todos os santos dias. mikolo nyonso mosantu Dorme com aquilo, lala nango acorda com aquilo, lamuka nango anda com aquilo, ozotambola nango cozinha com aquilo. ozolamba nango Se tu homem vas aguentar. soki yo mobali okokoka te. Mas a mulher, Me mwasi criança que nasceu depois 5 quilos, mwana oyo abotami na 5 kilo mas ficou com ela 9 meses. me atikalaki na 9 mois Andava com ele, azotambola na ye comia com ele, azolia na ye banhava com ele, azosokola na ye cozinhava com ele, azolamba na fazia ye tudo com ele. azosala nyonso na Significa está ye levando 5 quilos, ezolakisa azomema 5 mas kilo sem segurar. me sans kosimba. Por que não sai à frente? Mpona nini ebimaka liboso te? Porque a mulher tem mais uma pele a mais Po ete mwasi aza su na poso akoleka com relação ao homem. na relation ya mobali. Alguém está me entendendo? Eza na moto asosoli Vê aquele mistério. tala mystère wana Tudo acontece à noite. nyonso esalamaka na butu. O homem de Deus chegou. Moto na nzambe Mama, akomi me dá pão mama apesanga lipa com água. na mai. Homem de Deus. Oyo moto na nzambe Como é que está me pedindo coisa do gênero? lolenge nini ozosenga ngeloka É makambo só boye. isso que eu tenho. Kaka oyo nde naza nango. Mas já que você diz, Me lokola yo lobi vou gloire fazer segundo a sua palavra. nakosala selon parole na yo amen. Ela foi, Yakei fez. asali Está trazendo azoya nango a última reserva eloko asuka reserve para depois morrer. mpona nsima kufa. Igreja Église está numa situação eza na citation complicada. compliquée. Igreja Église não é as 4 paredes, eza 4 mérité. mas igreja é você e eu. Église eza nde yo na ngai. Aleluia. Amen. Igreja tem uma missão Église eza na de mission dar continuidade oyo ekopesa naquilo que o continuité Cristo deixou. na oyo Kristo atiki. Mas a mesma igreja Mais le même se église encontra numa situação ekutami complicada na citation moko que compliquée dificulta oyo eza o difficulté seu trabalho aqui na terra. mosala na ye awa na Mas mabele mesmo assim, metake o bongo Senhor desfaz. yesu alobi sala. Amados, Bien-aimé amor a Deus bolingo ya nzambe não é quando temos tudo, eza te ntango toza na mas nyonso amor a Deus me bolingo na se nzambe manifesta ese ou é manifestaka sabido bie nos eyebanaka momentos críticos. na bamoma oyo eza critique amen. Amor ao seu próximo kolinga moninga na não é yo sabido eyebani quando tem te alguma e coisa, soki oza na eloko mas quando tudo acaba, me ntango nyonso você ezosila saberá os melhores yo amigos. koyeba vraimen bameilleur ami. Jó estava lá, Job azalaki comia com wana os amigos, abandaki kolia na mas bami quando ficou me doente, ntango abelaki onde estão os amigos? epai nini bami Até bazalaki começaram a lhe aconselhar babandi kutu kokonseye ye negativamente négativement contra aquele que havia lhe abençoado. contre oyo apambolaki ye. Desapareceram todos eles. Balimwaki bango banso Desapareceram. balimwaki. Verdadeira igreja Véritable église não é sabida, eyebani não é te conhecida eyebani no te momento de na abundância. moma ya Mas abondance a verdadeira mais igreja véritable é église conhecida no eyebani momento da crise. na moma ya crise. Amen. Aleluia. Amen. Hoje a mensagem mudou. Lelo message Todo changé. mundo prosperidade, prosperidade. E bato nyonso prospérité Na sua prospérité. igreja, se você pregar muito do pecado, muito foge. Na église so te lisumu mingi bato bazokima. Vamos pegar o pregado. Tokoteya Vamos pregar o lisumu. pecado. Tokoteya Se lisumu. fugir, você que sabe. Soki okimi yo ndo Nós vamos koyeba. continuar a pregar isso. Biso tokokontinue koteya Se permanecer, glória a Deus. soki otikali gloire à Se Dieu. fugir, glória a Deus. Soki pokimi gloire à E Dieu. nós não viemos Po ete biso toyete trazer mensagem, koya na massage. mas nós trouxemos a Mais mensagem. biso toye na message. A mensagem do Amen. evangelho. Oh, message évangile. Uma mensagem Message. que é uma informação Oyo information. que traga uma transformação. Oyo ezomema transformation.
Aleluia. Oh, amen. Porque as mensagens das Pois igrejas de ba hoje message ya beglise alelo. foi transformada. Eza transformé. Já não leva as pessoas Bazomema susu bato te. a se preocupar Ya na komitungisa transformação dos corações. na transformation ya mitema. Mas as pessoas estão mais Mais preocupadas bato baza très na préoccupé. transformação da situação. Na transformation ya situation. Enquanto que os homens Eta ke bato. estão vendo a transformação da situação, Bazomona transformation ya situation. Deus está velando sobre a transformação dos corações. Zamba zove pona tina transformation ya mitema. Porque a Bíblia diz: Poete Bible lobi. buscai primeiro Boluka liboso. o reino de Deus Bokonza e a likolo. sua Pe justiça, na justice na e o ye. resto vos será acrescentado. Reste ko bakamela bino. Quando se fala do reino, Tango bazomela vamos ver bokonzi. os princípios, Tozomona ba principe. leis, Tozomona ba loi. decretos Tozomona mibe. estabelecidos por Deus Oyo établi par para Nzambe. ser cumprido pelos Pour homens. être kokisa me pa ya bato. Onde estamos a falar do Et reino, pas tozolobela estamos a ver bokonzi. uma mentalidade Tozomona que mentalité. reflete a imagem do Oyo Senhor réfléchir image jankolo. aqui na terra. Awana mabele. Quando estamos a falar Tango tozolobela. do reino, Ya bokonzi. estamos a ver um sentimento Tozomona sentiment. que reflete Oyo zo réfléchir. a imagem do Senhor. Image ya Nzambe. Onde a pessoa estiver a falar, Et pas imoto azoloba. notamos Tozomona. a imagem do Senhor. Image jankolo. Quando a pessoa Tango estiver a moto. andar, Azotambola. notamos a Tozomona. imagem do Senhor. Image jankolo. Significa, Ezolakisa. cada passo Et de nosso chaque pas ya biso. equivalente Eza équivalent. ao valor bíblico. Il y a valeur biblique. A igreja Église. que Deus quer. On Zambalingi. Mas a mesma igreja Mais les mêmes se églises. encontra numa dificuldade. Écoute-moi na difficulté. Algumas pessoas, Batomo susu. como diz há pouco, Le quoi na lobi se akalate. encontram com dificuldade de caráter. Bazo kuta na difficulté caractère. Claro, o que você produz Tamsu oyo se produire. não é porque você quis ser assim, Exacte pote olingi mas é kozala uma bongo. herança que você Mais eza adquiriu. héritage oyo swaki. Porque o caráter Pote é caractère. conjunto de muita coisa. Eza lisanga biloko ebele. Dentro dessas coisas todas, Nakati ya biloko yo nyonso. existe algo Eza neloko. que é muito importante, Oyo eza vraiment que se motuya. chama temperamento. Oyo ebengami Temperamento. température. Temperamento. Température. Tempérament, merci. Ok. Temperamento. Tempérament. O que é temperamento? Nini eza tempérament? O temperamento Tempérament. são os traços genéticos Eza batrace génétique. que nós adquirimos Oyo biso por tozwaka. intermédio dos nossos antepassados, Na nzela ebaleki na biso. avós Bakoko e pais. pe bapapa. Adquirimos nele. Oyo biso tozwepa na bango. Já que temos o sangue deles no corpo, Lokola toza na makila na bango na então nzoto. do ofício aquilo nos entra sem o nosso consentimento. Wana ekotaka biso sans sentiment na biso. Você nota uma pessoa Yo ozomona moto. elegante, Aza élégant. mas tem dificuldade Mais aza na difficulté. de endereçar a palavra Eya koloba ao liloba. seu próximo. Epa approche na ye. Quando fala a primeira, a segunda choca. Soki alobi ya liboso mibale fa choke. Só se choca com a pessoa. Aseshokaka na bato. Ora, nada muda. Abondelaka eloko te ezochange. Isso não muda pela oração, Oyo echanzaka te mpo na libondeli. mas muda-se pelo treinamento do coração. Echanzaka mpo na entraînement ya motema. Quando uma pessoa se conversa, Soki moto moko abongwani. o espírito Molimo se renova no imediato. ekomaka sika na media. Mas a alma é um processo. Mais ame eza procès. Estou a sentir um sono. Nazosentir pongi. Estou a ver muita gente a Nós somos- sonecar, a cabecear. Nazomona bato ebele Se bazonimba. sentir sono, levanta. Não Soki sinta, oyoki pongi não sinta telema. vergonha. Faz Toyoka favor. soni te. É importante, temos que ouvir essa Eza linguagem. vraiment moto esengeli Temos que toyoka ouvir a message mensagem. oyo. Esengeli toyoka message. Temperamentos, Tempérament. traços genéticos Batrace génétique. que adquirimos Oyo biso tozwa. nos nossos pais. Na bapara na biso. Eu já referi isso várias vezes aqui. Nga deja sinalobango awa mingi. Alguns são introvertidos, Bato mosusu baza introverti. outros são extravertidos. Misusu baza extraverti. Significa os que Ezolakisa ete ba oyo. extravertidos Extraverti. são aqueles Baza baye. que com tanta Oh, facilidade na facilité nyonso. conseguem apresentar o seu caráter, o seu Ako comportamento. présenter comportement na A caractère pessoa na ye. consegue descobrir o ser dele. Moto akokoka kososola être na ye. Mas introvertidos Mais introverti. são aqueles Baza ba que oyo. escondem a Oyo maneira de ser. babomba maka. Babomba maka. Demora para entender uma pessoa daquele. Ya sone wumelaka mpona kososola moto alolenge wana. Então, dentro de introvertidos, Na kati ya ba introverti. temos duas Toza na categorias: deux catégories. os melancólicos Ba mélancolique. e flegmáticos. Pe Flegmáticos. phlegmatique. Flegmáticos. Oh papa lobi. Flegmáticos. Phlegmatique. Mas
Mas na categoria Mais na catégorie, dos extravertidos, il y a comme papa lobby. temos coléricos Tozana ba colérique. e sanguíneos. Pe tozana ba sangue. São muito importantes esse tipo de coisa. Baza eza vraiment très important Nós lolenga ba adquirimos, kaboy. nascemos com aquilo. Biso tozwa yango pe tozwa yango pe ba O parents. exemplo de um sanguíneo Par exemple sangue. não é aquele que chupa sangue. Aza o amela kamakila te. Não. Te. É uma atitude. A eza attitude. Sanguíneos são um tipo de gente gentil. Sangue baza bato baza gentil. Onde está você, sinta que a pessoa está lá. E pai baza zo senti que moto asa Gosta de wana. ver todo mundo contente. Baluka komona bato nyonso baza ne sengo. São um tipo de gente Baza lolenga bato. que pode entrar o seu problema mais do que você próprio. Akoyeko kota likambo no koleka yo moko. O seu problema, Problème na yo. ele entra aquilo, Ya koti se yango. torna dele. E komi nango ya ye. Deixa o dono atrás. Atiki kolo nango na sima. São um tipo de gente Baza lolenga bato. que são capazes O baza na makoki. de oferecer dinheiro que lhe mandaram Ya guardar kokaba mbongo o babombisi ye. só porque não quer ver o outro com Eza dificuldade. ke pota liko mona mutu te na difficulté. São um tipo de gente que não guarda segredo. Baza lolenga bato babombaka secrete. Se lhe contar um segredo, Soki obeteli secret na yo. logo que deu as costas, Kaka tango ozopesa mukongo. quando começa a falar com o outro, Soki abanda osola na moninga. Eyaya. eles têm coração na boca. Baza na motema na monoko. Vai falar tipo brincadeira. Akoloba ne loka maseki. O fulano até me falou assim, Écoute, ça lobaki déjà. já falou. Asa lobi. Não são de segredo. Babomba secrete. Aleluia. Amen. Ele adquiriu aquilo. Ya swaki yango. Alguém está me entendendo? Eza na moto sosoli. Os coléricos, Ba colérique. a maioria são maus pais. La majorité baza ba papa mabe. São um tipo de pai Baza ba lolenga ba papa. que não, como é que eu posso dizer? Lolenga ninga na koikoloba. Não aceita o esforço do outro. Bandi makate vraiment beda ba Não misusu. aceitam o esforço dos filhos. Bandi makabe fora bana Mesmo te. que os filhos estiverem a evoluir, Até que bana bazo évoluer. não incentiva. Ba santiva Para kate. eles é nada. Pona bango ezelo côté. São superiores. Baza ba São supérieur. inteligentes a maioria. Pois la majorité baza ba intelligent. Por ser capaz, Pona koza então makoki. não conseguem Ba koka com kate. tanta Na facilidade facilité nyonso. ou aceitar o outro. Kondima moninga. Aleluia. Amen. São gente que brava logo na hora. Baza bato basilikaka mingi na tango. Uma pequena coisa, Eloko mo mukemba moka mas siliki. vantagem, Mais ba avantage. não guardam rancor. Ba bomba ka rancune te. Podem discutir agora. Bokoyoko swana bino sikoyo. Tipo, quase a lutar. Pene bobunda. Basta só aquilo acabar. Soki awane sili. Ah, já está. Eza déjà Exatamente ao sanguíneo. exactement na basange. Sanguíneo também não guarda, aliás, não guarda rancor. Sange pe bazaka bato rancune te. Não guarda rancor. Ba bomba ka kanda te. Aleluia. Amen. Isso vai me desviar na minha mensagem. Oyo ko dévier message na Bom, ngai. pronto, faz parte. Ezo faire part. Pulamos. To sauter. Porque tem muita coisa lá dentro, ok? Eza na makambo ebele kuna Não na tem como kasi. falar porque Toza não. na lolenge não te tem a ver toloba com a mensagem de nyonso. hoje. Etali te message alelo. Flegmáticos e melancólicos. Informatique na Os mélancolique. flegmáticos, Ba flegmat. a maioria são cômicos. La majorité baza ba comique. Pode te fazer rir, mas ele não ri. Akoye ko section me yazo sekate. Falou algo, você se matou até cair no chão. Mas ele tá te Alobe olhando assim. loko yo seki okweti na mabele me ya sekite. Aleluia. Amen. Tipo voemba. Lokola vuemba. Fala, mas tá te olhando assim. Azoloba pa zotala ne yo. São flegmáticos. E melancólicos. Mélancolique. São gente muito inteligente. Baza bato baza trop intelligent. Refletem muito. Ba réfléchaka Eles mingi. pensam antes de agir. Ba kanisaka yambo ba São agir. muito cautelosos. Baza vraiment na bokebi mingi. Aleluia. Amen. São boa gente para guardar segredo. Baza bato amala pona ko bomba secret. Pode morrer com segredo aquele Akoki aí. ko kufa nango. Aleluia. Amen. Mas só que, Mais ake se tiver problema com ele, ceux qui ont eu problème na ye. também pode morrer com aquilo. Akoki pe ko kufa nango. Não perdoa com tanta facilidade. Balimbisaka te na facilité. Mas se Deus quiser, Mais soki nzambe alingi. vamos estudar isso um outro dia Tokotanga ngo de mokolo uma maneira mosusu. mais ampla, Na ok? lolenge moko vraiment eza Isso yango. ajuda muito. O esungaka mingi. Ajuda mesmo muito. Esungaka vraiment Muitos de mingi. nós, Mingi na sendo biso. a igreja Kozala com église. quem Cristo conta Na oyo Christ para azokonte. dar sequência nas suas atividades, Pona kosa continuer activité na carece ye. de uma determinada atitude. Na batitude moko. Ele se encontra Bango com bakutami. uma carência qualquer. Na caresse moko Não é songolo. porque quis, Attaque yali mas bakite. aconteceu. Mais salamaki. A viúva de Sarepta Veva não é sareba. porque queria ser pobre, Ezate kalinge kozala mas pauvre. é algo que Mais aconteceu. je lokonde te A salamaki. igreja do Cristo Église en Christ. não é porque queriam ser assim, Ezate poete to Mas linge kozala boye. aconteceu. Mais salami. mas aconteceu. Mais salami. Mas algo bom que Mais me chamou a lokwa atenção malamu é ebendinga que attention. apesar daquela situação, Ata na citation wana.
fez? asalaki. Amen. Respondeu. Ayanolaki. No chamado do homem de Deus. Na bosenga homem Para de Deus. ela, Pona ye. não estava a servir o homem de Deus. Abande ko servir moto na Mas Nzambe te. estava a servir a Mais Deus. abanda ki ko servir Nzambe. Amen. Aleluia. Jésus. Alguém está me entendendo aqui? Eza na moto asosolinga ya. Se vocês querem saber, Ce qui yolingo yeba. és um bom cristão Oza chrétien malamu. nos momentos difíceis. Na ba moment ya pasi. Nessa crise, Na crise oyo. vamos conhecer os verdadeiros cristãos. Tozo yeba ba véritable chrétien. Eu, por causa de uma coisa que era pela glória do Senhor, Eza pona tine loko mo eza pona kembo na Deus Yahweh. fechou tudo para me deixar na prova. Nzambe akangi nyonso po tatikanga Me na deixar bepré. passar numa prova. Atiki alekisanga na Na bepré. altura vivia no Calemba 2. Na tango na bande ko viva na Kalemba 2. Ao lado, a minha filha conhece. Mwana na nga yebi. Ao lado do colégio Amor e Paz. Na ngamba collège Amor Deus Paz. fechou tudo. Nzambe akangaki Eu nyonso. saía de lá Na bande kolongba kuna. até aqui, Ti awa. mas não falava com ninguém. Na bande kolobe pa moto te. Eu saía de lá Na bande para kolongba a kuna. escola, Na bande okende escola de classe. teologia, École de théologie. a pé, Na ida makolo. e volta. Kokende pe kozonga. Não falava com ninguém. Na lobe pa moto te. Não passava informação a Na ninguém. bande kopesa pe formation pa moto te. Deus diz assim, Nzambe alobi boye. faz ainda isso, Salango nanu. mas não deu transporte. Mapesa inga transporte. Fechou tudo. Akangaki nyonso. Eu tive que desarrascar Esengelaki na bunda. até que eu terminei a formação. Tiki no tango na sisa ki Só formation. quando eu cheguei prestes a terminar a Kaka tao na formação, komaki prepo na sisa formation. ele abriu uma Ya brecha. fongolaki nzela. Uma só brecha Nzela moko. que acabou com a minha fome. Oyo esilisaki nzala na Uma só ngai. brecha. Nzela moko. E eu vim profetizar Na ye ko na vida de alguém nessa profetize. Na manhã. via moto moko na tongo lelo. A situação Citation. está te bloqueando. Oyo zo bloqueio. Deus vai abrir uma brecha. Zamba zo fongola porte. Seja fiel a Deus, Ele vai Zala abrir uma fidèle brecha. pa nzambe ya zo fongola porte. Seja Amen. fiel a Deus, vai abrir uma brecha. Zala fidèle pa nzambe ya E zo tu vai fongola porte. glorificando o nome do Senhor. Yoko kumisa kombo na nkolo. Do jeito que eu venci, você também vencerá. Lolenge nga na longa yopo Do jeito que kolonga. o Senhor me abriu uma brecha, vai te abrir Lolenge também. kola fongola nga porta ko fongola pe yo. Em Amen. nome de Jesus. Na kombo na Yesu. Tomemos nossos Tozwi assentos. besika na biso. Amen. Amados. Bien-aimé. Tudo quanto Nyonso oyo. que o Senhor usa Oyo kolo pela asalelaka. glória dele, Pona kembo na ye. o diabo também coloca os seus olhos lá. Diable pa tsaka miso na ye kuna. Amados, Bien-aimé. o pregador do segundo dia Moteya deuxième jour. diz algo muito interessante. Alobaki eloko moko to Se intéressant. Deus não te considerar, Soki nzambe considère yo mesmo o te. diabo não vai te levar a sério. Ata diable akomema en sérieux te. O diabo ataca aquele que Deus considera. Diable ataka oyo nzambe akonsideraka. E Deus só leva a sério E nzambe amemaka quem ele sérieux. leva a sério. Oyo pa amemaka Deus é fiel sérieux. na sua palavra. Hey. Se você levar Deus a sério, Soki omemi nzambe ele também sérieux. vai te levar a Ye sério. pa komema sérieux. Aleluia. Amen. Porque se você levar Deus a sério, Soki omemi nzambe. Deus também te levar a sério. Nzambe pa amemi en O sérieux. que acontece? Nino esalamaka. Vai haver uma comunhão. Ekozala na communion. Quer dizer, com o nível de comungar com Deus. Na niveau moko ma communion na nzambe. Quando alguém comunga com Deus, Soki moto aza na communion na nzambe. o que acontece Oyo é que a esalamaka. pessoa começa a ter uma percepção clara da Ete linguagem do Senhor. moto akososola vraiment lolenge mo clairvoyant E nzambe. para vossa informação, Pona information na bino. só podemos Tokoki kaka representar a Deus ko representer de uma nzambe. maneira exata Na lolenge moko exact. se nós lhe ouvimos de uma maneira correta. Soki biso toke na lolenge moko correct. Alguém me entendeu? Amen. Só se pode representar a Deus Tokoka ko representer de nzambe. uma maneira exata Na lolenge moko exact. se lhe ouvimos de uma maneira correta. Soki toyoke na lolenge moko correct. E para nós lhe ouvimos de uma maneira correta, Po ete biso toke na lolenge moko correct. depende do grau da comunhão que a gente tem com Ezo Ele. dépendre na niveau communion biso tozala ngo na ye. Significa, Ezolakisa. você ganha a confiança de Deus. Yoko gagner confiance en nzambe. Uma vez, uma coisa, Eloko moko. é nós confiamos a Deus Eza biso to confier na por Ele nzambe. ser Deus. Yaza nzambe. E outra coisa, Eloko é Deus mosusu. confiar em você. Zamba confier na Deus yo. confiar em nós. Zamba confier na biso. É problema. Eza problème. Muitos. Mingi. Deus está presta para te dar Nzamba za propre o pesa que yo. Ele já preveu há bastante tempo. Oyo ye deja kanga banda Mas kala. olhando em você, Me kotala yo. te encontra ainda incapaz. Azokutona incapable. Você ainda abana ainda. Yo zo ningana ningana Se na. te entregar, Ce qui va a pesi glória yo. já não será de Deus. E wane ko sa suya nzambe te. Aleluia.
Amen. Alguém está me entendendo Eza na aqui? moto azokomprendre ngawa. Que Deus te abençoe. Nzambe apambola yo. Apesar da dificuldade, Atake na difficulté. não recua. Kozonga nsima te. Somos a igreja do Senhor. Toza église nkolo. A Bíblia diz: Bible lobi. não sabeis Boyebi te. que são o templo do Espírito Ete Santo boza temple ya e Saint-Esprit. que o Espírito Santo habita em vós? Ete molimo mo santo avanda kati na bino. Aleluia. Oh, amen. Significa Deus quer Ezolakisa te nzambe que alingi. continuemos Ete to a fazer continue. o que Ele queria Ya kosala oyo yalingaki. desde tempo. Kobanda tango. Desde tempo. Kobanda tango. Mas só que Mezake. nos encontramos em Tokutami. algumas situações Ete na basituation que às vezes moko. nos dificulta Tamso ezopesa biso pasi. a fazer Ya kosala o que Deus oyo nzambe mandou a gente fazer. atindi biso tosala. Muitos que acontece Mingi não é esalamaka. porque nós queremos lá estar, Eza te biso tolingi tozala wana. mas são situações Mais eza que basituation as trevas criam. oyo molili ekreyaka. Olha o que aconteceu. Tala oyo esalamaka. O povo de Israel Peuple ya Israela chorando, babanda ekolela clamando: bazobelela Senhor, o tempo já chegou. kolo temps ekomi Já estamos a sofrer muito. tozonyokwama deja No, mingi no Egito, na Egypte então nos escravizaram muito. bazokomisa biso Até baibungu aumentaram a dor. babakisi kutu Senhor, nos pasi salva. kolo bikisa Senhor, biso está bem. bikisa biso kolo alobi malamu Ele olhou na casa da levitas. ya tali na ndako ya levi Então encontrou um casal levitas kutaki bamarie moko da tribo de levi Levi. ya tribu ya levi Então fez Na- com que na bongo asalaki fosse ete abençoada por Deus ete bapambola mepa nzambe por filho. mpo na mwana Esse filho mwana oyo posteriormente foi chamado Moisés. abengamaki na komba mose Olha, tala Deus mandou Salvador, nzambe atindaki mobikisi ok? Mas o rei, me roi já que tinha dado conta que está nascendo gigante, lokola yebaki deja ke eza na jeya moko azobotama mandou matar todas as crianças. atindi baboma bana nyonso ya mike Sabia que esse povo ayebaki ete libota está oyo crescendo cada vez mais, ezokola chaque para fois ficar cada vez mais poderoso. bazokoma Temos puissant que lhes enfraquecer. esengeli tokomisa bango Para lhes bolembu enfraquecermos melhor, po ete tolembisa bango temos que esengeli to acabar com a geração vindoura. tosilisa génération ya suka Esses quando envelhecer, oyo ntango bakokoma só vai mibange ficar mulheres e mulheres. bakotikaka basi na Tem como basi lhes gerir normalmente. eza lolenge ma kogere bango Já não haverá vraimen ninguém que vai crescendo eza su na moto to akokola para nos criar contrapeso. po ete acreye biso contre kilo Mandou matar atindi baboma crianças. bana E Moisés nasceu exatamente naquela época. mose abotamaki exactement na époque wana Salvador. mobikisi Mamá guardou. mama bombi Mamá guardou. mama bombi Criança está crescendo. mwana azokola Ficou com medo. atikali na kobanga Ah! alobi Se crescer na minha casa, soki akoli na ndako na pode ngai matar não só ele, bakoboma kaka ye mas te conosco também. na biso mpe Desobedecemos epo ete totosi te naquilo que foi estabelecido como lei. na oyo etiamaki lokola mibeko O que é que a mamá fez? nini o mama Criou asalaki cesto, conhecemos a história. panie toyebi ke toyebi histoire Abandonou a criança no rio. abandonaki mwana na rivière O movimento do rio mouvement ya mai levou a criança, ememaki mwana levou a criança, ememaki mwana levou a criança, ememaki mwana até que apareceu tikino ntango moto no amonanaki local onde esika oyo a filha do faraó mwana ya falo muitas das vezes tem ido mbala mingi para akendaka passar seu tempo po ete alekisa ntango na ye no rio. na rivière De repente viram mbala mo bamoni cesto a vir. panie moko ezoya Para vossa pona informação, information na bino o Moisés, mose para a filha mpo na mwana do faraó, ya falo era como se fosse aqueles filhos que saiam como se fossem os espíritos, hein? eza lokwa bana no bema lokwa molimo Aqueles filhos bana wana esquisitos. oyo alobi Temos ouvido uma voz ali, tozoyoka vo moko kuna naquele cesto. na panie wana Criança, mwana aqui. awa Esse deve ser esses filhos aí complicados. feza bana oyo bazalaka Mas mesmo komplike assim, metake bongo recuperaram o cesto. barecuperaki Só deram kitunga conta bayaki koyeba que é filho dos hebreus ete aza mwana bebre por causa do tecido que estava dentro mpo do na cesto. ntina ya tisu ezalaki na kati ya kitunga Alguém está me eza na entendendo? moto acomprendre Pega o filho, bazwi mwana primeiro devolveu na mãe ya liboso azongisa epai ya mama para criar po ete akolesa até que vai deixar de mamar. tikino ntango akokata komela Logo libele que o filho deixou ntango kaka mwana atiki diretamente para a casa real. directement na palais royal Suponhamos que deixou de mamar há 12 anos. totiaka atika Ok. ekomela nda 12 ans Então, desde aquele ano,
daquele ano, banda na ne wana começou a viver na casa real, abandi koviva na palais começou royal a ser instruído na casa real, abandi kozala instruire na palais porque royal naquela altura, ete na ntango o wana Egito já não servia um Deus vivo, Egypte bandi kosala su te nzambe estavam na viva magia. bazalaki na E magie para vossa informação, pona information na bino Moisés estava a ser apontado mosa bandi kolakisama mosapi para substituir o faraó. po eta remplacer falo Amém? Para substituir o faraó. po eta remplacer falo Então o faraó era considerado como Deus, falo azalaki considéré kwa nzambe não é? Então para substituir o faraó, pona ko remplacer falo aquela criança tem que ser treinada mwana wana esengelaki azala no traîner ponto de se tornar também na Deus. point ya kozala mpe nzambe. Me pergunta agora, que tipo de dimensão da magia? botunanga sikolo lenge ya dimension ya magie Um Salvador mobikisi cresceu na magia. akoli na magie Exatamente o que está acontecendo na vida de muita gente hoje. exactement oyo ezosalama na bavia bato ebele Uma lelo igreja que tem uma missão eglize eza na mission pela glória do Senhor, mpona nkembo na yawe mas as trevas me molili tentou atrapalhar. emeki vraiment Em vez de kotungisa estar num local olieka aza na onde esika será criado epai ya com kobokolama toda a mentalidade na que mentalité reflete a imagem do oyo Senhor, ezoreflechir image ya mas nkolo foi criado me kekokola com uma mentalidade na mentalité da magia. ya magie. Deus viu a situação da sua família, nzambe amoni site sua famille na yo mandou você, atindi yo mandou a mim, atindi ngai para salvarmos a mpo família, na tobikisa para famille tirarmos a situação da po família. ete tolongola situation na Mas famille logo que as trevas notou me ntango kaka molili que esse emoni veio para fazer alguma ete coisa oyo melhor, aye po ete asala eloko moka que meilleur sopra, asufle yo a pessoa se encontra na droga. moto akutami na badrogue. Aleluia. Amen. Alguém, uma igreja moto na que église veio para salvar a família, oyo aye po asauve mas famille eles sopraram, me basufle se ye encontrou na feitiçaria. akutami na É sorcellerie por isso nós aqui não expulsamos os yango wana feiticeiros. biso tobenga na bandoki te Por quê? po ete É uma doença. eza maladi Mas não gostamos me tosepelaka te da feitiçaria. na kindoki Os feiticeiros me bandoki gostamos. tosepelaka. Não é complicado para entender. Eza compliqué te mpona Não gostamos daquilo que está nele, tosepelaka te na oyo eza mas a kati na pessoa ye nós gostamos. me mutu biso tosepelaka É na uma ye criatura de Deus. po eza mokeli ya nzambe Conseguimos compreender. tokoki kososola Ou seja, bie kozala toda gente bato nyonso que no percurso da vida oyo na parcours ya vie se encontram na negatividade muito elevada, bakutami na négativité oyo eza très élevé são gente escolhida para algo muito elevado na parte do Senhor. baza bato oyo baponama na part ya nzambe. Alguém está me entendendo? Moto asosoli Vou repetir e falar de uma outra maneira. nazobandela mpe naloba lolenge mosusu. Por exemplo, Par exemple o filho cresce, mwana se koli encontra na feitiçaria. akutami na ndoki É porque no lado do Senhor eza po ete na ngambo akolo tem aquela estrela aza na étoile wana de ser alguém espiritual ya kozala moto aza muito spirituel elevado wa eza para élevé proteger e salvar a família. mpona koprotege mpe kosauve famille Já que os pais não tinham olho para lokola ver, bapara bazalaki na miso ya komona as te trevas viu, molili emoni desviaram a criança. badeviaki mwana Criança ficou a trabalhar no lado deles. mwana akomi kozala na ngambo na bango. Alguém cresceu Moto akoli muito bonita. akoli kitoko Uma mingi. pessoa muito bonita. Moto mo kitoko Uma menina bonita. jeune fille ya kitoko Mas lhe sopraram. me basufle ye Caiu na prostituição. akwei na Não bondumba é porque quis. eza te po ete O que alingaki viram. po ete Esse bamonaki aqui é um perigo. oyo aza danger Esse aqui é um perigo. oyo aza É danger uma grande personalidade. aza personnalité ya Então vamos lhe monene desviar. todevie Para se ye perder aí. po ete aperde kuna. Eu por isso aconselho a igreja. yango napesi conseil na église Se alguém se encontrar na maldade, soki moto akutami na mabe não julgue. bojuge te Não maltrata. bomaltraite te Não vulgariza. bomaltraite te Não mancha a imagem. koimashe image te Não se mata José da Ah. sua família. koboma josa famille na yo te Se calhar nesse momento, ntango so na moment só oyo está numa má posição azaka na position ya mabe por falta de conhecimento dos pais. mpo na bozangi ya boyeba baparent
Ou se calhar também, ntango mosusu os mpe próprios pais bapara ye estão moko morando naquele lado. baza mpe na ngambo Viram wana que esse puto que veio, bamoni ke petu aye se lhe te deixamos, soki totiki ye vai nos atrapalhar. akotungisa biso. Lhe envenenaram já. Batie déjà poison Que é para trabalhar no lado deles. po ete aza na ngambo na bango. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Temos que velar sobre isso. esengeli Amados. toveye mpo na yango bien aimé. Temos que velar sobre isso. esengeli toveye mpo na yango. Muitos são estragados Mingi babebi na maternidade. na maternité Porque há parteiras eza na baso que não babotisa são de Deus. oyo bazwa ya nzambe te. E isso se escondeu. Hoje começou a sair na superfície. oyo ebombamaki lelo ebandi obima Saiu poasa à tona. ebimi poasa Roubo de crianças. koyiba bana. Imagina como é que uma pessoa normal bokanisa siko ndeni moto aza normal pode entrar numa maternidade akotama na maternité roubando a filha ali. koyiba mwana bato. Isso não é bruxaria. oyo eza sorcellerie te. Quer dizer, aquela mamãe que levou 9 meses já não quer daquele filho. mama wana oyo amemaki 9 mois alingisi mwana wana te. Oh, se não queria daquele filho, soki alingaki mwana wana te não chegaria até lá. alingi kokóma ti kuna te. Se chegou até na maternidade, soki akomi ti é na porque gostou maternité do filho que ela levou. eza po ete asepelaki na mwana oyo É amemi. você que vai lhe amar mais do que ela? yo nde sikoyo moto kolinga ye koleka ye. Não faz sentido. ezangi sens. Aleluia. Amen. Porque no meio deles po ete na kati na bango tem gente que faz parte das trevas eza na bato bazofaire part e ya operando de molili uma maneira silenciosa. bazosala lolenge moko silencieux. Então, aquele que tinha que estar lá oyo fala azala wana foi desviada. aza devie Está numa outra vida. aza na vi mosusu Em vez de estar no lugar certo onde Deus queria que olieka ele aza na esika oyo estivesse. esengeli oyo nzambe alingaki ete azala. Temos visto isso muitas das vezes. tomonaka yango vraiment mbala ebele. Salvador mobikisi de uma nação ya nation e desviaram badeviaki ye para a casa real, mpona pale que é a royal casa da magia. oyo eza ndako ya magie. É por isso Deus também para lhes mostrar na yango nzambe mpe mpo alakisa que eu bango lhes chamei mesmo. ete nga nabenga ye Quando lhe vraiment pegou, ntango azwaki ye diz a partir de agora alobi kobanda eu sikoyo fiz Deus perante. nasali yo nzambe liboso. Aleluia. Lhe fizeram, lhe trabalharam basalelaki ye que é para ser Deus naquele outro lado. po ete aza nzambe ngambo Eu disse wana. não. nzambe alobi Não, te eu lhe chamei te nga nabenga pra ye outro fim. mpo nasuka Pra vos mosusu mostrar mpo nalakisa que ele é bino meu. yaza ya A ngai partir de agora, kobanda sikoyo. ele vai se tornar, você vai se tornar Deus perante o yo faraó. kokoma nzambe liboso ya falo O seu irmão mais velho, ya ndeko na mokolo o seu profeta. profeti na yo ndeko na mokolo profeti na Significa yo Deus ezolakisa nzambe revestiu aquele corpo. alataki nzoto wana. Moisés mose era Deus em pessoa. azalaki nzambe en personne 100% Deus, 100% nzambe 100% homem. 100% moto. Porque profeta po ete profete só pode ser para Deus. akoyozaka mpo na nzambe. Aleluia. Amen. É pela primeira vez na mbala na liboso eu vi Deus a colocar namoni nzambe ou a kotia fazer o homem profeta mpe kosala moto profete para homem Deus. mpo na moto nzambe E isso ficou assim. oyo etikalaki bongo. Aleluia. Amen. Mesmo que aquela pessoa estiver numa posição errada, ate ke moto wana aza na position ya mabe já que tem algo do Senhor, Deus vai lhe caçar até que vai lhe recuperar. lokola aza na eloko ya nzambe nzambe akorekipere ye. Aleluia. Amen. Deus não vai se cansar de te caçar nzambe akolemba te korekipere até te ter para Ele. tikino azala na yo Repito, na bandeli. Deus não vai se cansar de te caçar nzambe akolemba até o dia que te vai te recuperar. tikino ntango akorekipere E yo se porventura começamos a notar soki na ntango tobandi omona algumas mudanças em nós, bachangement mokati na biso temos que ser proféticos. esenge toza prophétique. Porque se Deus notar soki nzambe a amoni resistência daquela pessoa, résistance ya moto vai wana começar a criar situações. akobanda kocréele basitation Criar situações. akocrée basitation Situações que vai lhe levando até nos situation oyo quimbandeiros. ekomema ye ntina banganga O quimbandeiro vai dizer: nganga koloba o teu problema não é comigo. problème ino eza na nga Não vem te mais aqui. koya susu Não awa era te problème. nalingi problème te Quimbandeiro te rejeitou. nganga boyi yo Sabe por quê? oyebi mpo na nini Deus entrou no assunto. nzambe akoti Quando likambo Deus entra, soki nzambe o akoti diabo obedece. eti sata tosaka Sem brincadeira. samaseki
Alguém que é de Deus, Deus vai lhe caçar. Se o moto tempo oyo chegar, aza nzambe nzambe akorécupere ye vai lhe caçar de uma tal maneira. akorécupere na lolenge moko E não adianta fazer braço de ferro. eza pambotsa loboko ya libende Para não uma vez aceitar a proposta do Senhor com gesso. Aleluia. amen Olha, seja flexível, deixa Deus funcionar. tika nzambe asala Deixa Deus funcionar. tika nzambe asala Ele é soberano, ele sabe o que yaza faz. souverain ye boyo azosala Amados, bien-aimé temos uma missão, toza na mission moko mas não podemos negar me tokoki te que koboya temos situações ete toza na basitation que está doendo. oyo ezosala Mas biso ouvi te pasi dizer, me na ye koloba na apesar yo das dores, ata pasi apesar da crise, ata ya crise apesar da ata dificuldade, difficulté a mulher da viúva de Sarepta veva sarepta não negou de dar ao homem de Deus. aboyaki te kolesa moto na nzambe Significa, apesar ezolakisa de altos e baixos, ata komata kokita apesar do choro, ata ya apesar kolela da fome, ata ya apesar nzala da crise, ata não crise vamos deixar de servir ao Senhor. tokosika kosalela nzambe te amen Nunca. gloire à Jésus Aleluia. amen Não vamos deixar de servir ao Senhor. tokotika te kosalela nzambe Nessa vida, na vie oyo temos que depender da espiritualidade esengeli todépendre na e spiritualité da melhor de Deus. po ete ya malamu eza pa nzambe Aleluia. Se amen depender do outro lado, soki ozodépendre na ngai está mosusu dependendo de uma criatura. ozodépendre na moto bakela Mas depender de Deus, me kodépendre pa está nzambe dependendo do Criador. ozodépendre na mokeli É diferente. eza différent Então, entre a criatura etake mokeli e o Criador, na oyo akeli a escolha é que? okopona nani Claro que é o Criador. ngai na mokeli A criatura tem fim, oyo bakeli aza na mas suka o Criador não tem. mokeli azangi Aleluia. amen A criatura tem fim, mokeli aza na mas suka Deus não tem. me nzambe aza nango Não tem te começo nem fim. azangi ebandeli mpe Ele suka não depende do tempo e da circunstância. adependaka na ta circonstance É te o tempo e as circunstâncias que dependem eza dele. ta mpe circonstance edependaka epa na ye amen amen Aleluia. gloire à Jésus Alguém está me entendendo eza na aqui? moto moko Será que só falar asosoli com uma voz aqui? est ce que nazolobela va moko awa Coração está me ouvindo? motema moko ezoyoka ngai amen Amados, bien-aimé não vamos ficar com os braços cruzados. tokanga maboko te Vamos andar. totambola Vamos andar. totambola Vamos andar. totambola Vamos andar. totambola Começando nas nossas casas. tobanda na bandako na biso Aleluia. amen Porque há situações po ete eza na que basitation nós temos que demonstrar oyo esengeli biso o tolakisa nosso amor ebolingo na para biso com Deus. mpo na nzambe Deus sabia que Covid viria, nzambe ayebaki ete covid ekoya mas deixou Covid. matiki covid É mesmo nesse momento aqui. eza vraimen na moma oyo Vamos conhecer oyo biso tozoyeba os que amam a Deus. oyo balingaka nzambe Aleluia. oh amen Porque para muitos, po ete mpo na mingi Deus é bom. nzambe aza malamu Quando tem saúde, ntango aza na sante Deus é bom. te nzambe aza Quando malamu tem dinheiro, ntango aza na mbongo Deus é bom. nzambe aza malamu Quando tem sucesso, ntango aza na succès Deus é bom. nzambe aza malamu Quando casa, ntango abali Deus é bom. nzambe aza Deus é malamu bom. nzambe Deus é malamu bom. nzambe Quando malamu tudo estiver andando normalmente. ntango nyonso ezotambola normalement Mas tem que continuar também, Deus é bom. mais faut continuer mpe nzambe aza Quando as malamu coisas ficarem escuras. ntango makambo eyindi Aleluia. amen Deus tem que continuar nzambe esengela a ser continue bom. ya kozala malamu Na doença, Deus na é bom. maladi nzambe aza Na malamu fome, Deus é na bom. nzala nzambe aza malamu Do jeito que tu acreditas, não tu acreditar. na lolenge nazoganga kuna nazondima te Então, a me ver que eu estou a mexer muito. babande omonaka na oninga na Estava a mingi sentir o fôlego. nabandaki kosentir Porque souffle praticamente não dormi. pratiquement nalali te Preguei nessa manhã. nateyaki na ntongo Só depois do primeiro culto. nsima premier culte Comecei a sentir o fôlego como se fosse nabande abaixar. kosentir mpe maloko ezokita Eu preciso sair lá fora yango wana nabandaki kobima libanda para respirar mpo bocado. na respire moi mpe Há pouco eu falei que vou ir devagarinho bem. mwa Não é? mutana nalobaki ke nakokende mwa Mas moke quando eu malembe comecei a gritar, já me não sei ntango mais. nabandaki koganga Já na sucesso já está em cima. nakambo esi namati Já estou. namati Coisa do papai. makambo ya papa Lá eu pedia sempre. mpona nabandaki Papai kosenga me dá força. papa apesanga makasi Vou subir novamente. nakomata Mesmo susu que fosse o terceiro culto, vou atake pregar. na troisième culte na Quarto koteya culto, vou pregar. quatre culte na koteya Normalmente. normalement Não depende de nós. nazodepende mpa na biso te Depende do Altíssimo. nazodepende na oyo aleki likolo Não depende de nós. oyo nazodepende mpa na biso te Depende do Altíssimo. nazodepende na oyo aleki É por isso que eu estou a likolo dizer. yango wana nazoloba O plano que eles têm contra você pla oyo baza nango contre não vai yo acontecer porque você depende dele. ekosalama te po ete yo ozodepende Não vai mpa na acontecer bango porque você depende do Senhor. ekokokisama te po ete odependaka epai ya kolo
Os planos deles, baplana bango negativos malignos, négatif malin não vai dar certo. ekosimba te Não amen dependemos deles, biso mas dependemos do Altíssimo. biso todependa na oyo A aleki Bíblia likolo diz, Bíblia elobi o céu e a terra likolo na se passarão, mas ekoleka as minhas palavras maloba na nga não passarão. jamais Eu koleka ouvi dizer, naye nessa koloba tarde, na pokwa a uma lelo pessoa, eza na moto tudo moko quanto nyonso que Deus oyo te falou oyo nzambe ao seu aloba respeito, na faveur na yo não vai mudar nenhuma vírgula. ekosanzata virgule Vai te acontecer no tempo certo em nome de Jesus. ekokokisama na ta oyo esengeli na Vai kombo na Yesu acontecer no tempo certo em nome de Jesus. ekokokisama na ta esengeli na kombo na Yesu. Aleluia. Oh, amen. Gloire Aleluia. à Jésus. Alléluia. Oh, amen, Seja amen, grande amen. em nome de Jesus. Zala munene na kombo Seja na Yesu. feliz em nome de Jesus. Zala nesengo na kombo Seja na rico Yesu. em nome de Jesus. Oh, zala libre na kombo Seja na forte em nome de Yesu. Jesus. Oh, amen, Jésus. Receba Jésus. saúde em nome de Oh, Jesus. yamba santé. Tudo que era difícil Nyonso ezaki ya pasi. torna-se fácil em nome de ekoma Jesus. fasi na kombo na Yesu. O que Amen. a sua família Ete famille na não yo. conseguiu fazer de bom, Oh, bakoki kosala te ya malamu. você fará o melhor. Ah, yo kosala meilleur. Aleluia. Jésus, amen. Aleluia. Oh, amen. Tudo que era Nyonso oyo ezalaki sobrenatural na sua vida ele surnaturel na vie na yo. torna-se natural em nome de ekoma Jesus. naturel na kombo na Yesu. Tudo que era complicado Nyonso ezalaki compliqué torna-se fácil em nome de ekoma Jesus. facile na kombo na Tudo Yesu. que era Nyonso ezalaki brusco, ezalaki molili escuro, ezalaki molili que receba clareza em nome de Jesus. eyamba pole na kombo na Fica Yesu. claro em nome de Jesus. eyamba pole na kombo Fica na Yesu. claro em nome de Jesus. eyamba pole na kombo na O Yesu. plano que fizeram baplan oyo contra basalaki você contre yo vai cair em nome de Jesus. ekwei na kombo Que na caia em Yesu. nome de Jesus. ekwei na kombo na Que Yesu. caia em nome de Jesus. ekwei na kombo na Yesu. caia em nome de Jesus. ekwei na kombo na Yesu. caia em nome de Jesus. ekwei na kombo na Yesu. caia em nome de Jesus. ekwei na kombo na Yesu. Colocaram um limite. ese batiaki limite Nesse 2021, ete na 2021 22, e 21 não vai fazer nada. okosala eloko te Eu mudei o decreto. anga na change décret Vai fazer alguma coisa em nome de okosala Jesus. quelque chose na kombo Vai na fazer Yesu alguma coisa em nome de Jesus. okosala quelque chose na O kombo na limite que Yesu puseram, o limite batiaki e eu removo aquilo. nga na longoli yango Em nome de na Jesus. kombo na Yesu Em nome de na Jesus. kombo na Yesu Em nome de na Jesus. kombo na Yesu Onde a pessoa chega epai bato bakomi com feitiço, bazokoma na você kisi chegará mais do que isso com Deus, em nome de Jesus. yokokoma koleka yango na kombo na Yesu. Aleluia. Oh, amen. Aleluia. Gloire à Jésus. Aleluia. Gloire. Na mesma posição. Na même position. Servir, Kosala. cumprir a missão, Kokokisa mission. sendo igreja, Kosa l'église. sem a ajuda do papai, Sali sunga papa. é complicado. C'est très compliqué. Vamos pedir ajuda dele. Tozo senga li sungi na ye. Dizendo, Senhor, Kolo bankolo. a igreja que somos, Église otozali. temos uma missão, Toza na mission. mas nos encontramos Mais tokutami. com alguns bloqueios. Na ba blocage songolo. O único Unique. de nos segurar, Wako simba de biso. nos sustentar, Wako eko supporter de nos biso. fazer vencer. Yako longisa És biso. tu, Senhor. Eza yonkolo. Encha-me, Oh, tondi sangai. se apodera de mim. Zwa konte langai. Aleluia. Oh, gloire à Jésus. Aleluia. Gloire. Começa a dizer, Jésus começa a bando declarar. loba bando déclarer. Começa a declarar. Banda ko déclarer. Começa a declarar. Banda ko déclarer. Começa a declarar. Banda ko déclarer. Eu posso te ajudar, Banda ko kosunga mas não yo. vou te ajudar como Deus. Banda ko sunga lokola Não vou nzambe te te. ajudar como Cristo. Banda ko sunga Também te tem lokola meus Kristo. limites. Na zape na ba limite. Começa a na ngai. pedir. Banda ko senga. Começa a pedir. Banda ko senga. Começa a pedir. Banda ko senga. Começa a pedir. Banda ko senga. Alléluia, Oh, alléluia, amen. Gloire à alléluia. Jésus. Alléluia, Oh, gloire à alléluia, l'agneau. Gloire à alléluia, Jésus. alléluia. Gloire. Gloire, Alléluia, gloire, alléluia, gloire, alléluia, gloire. alléluia, Oh alléluia. Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus. alléluia, alléluia. Jésus, Oh, Jésus. obrigado, Senhor. Oh, merci, Colo. Obrigado, Espírito Santo. Merci, Molimo Santo. Oh, obrigado. Oh, merci. Por ter tocado a minha irmã. Muito obrigado. Oh, merci, Por Colo. segurar a minha irmã. Muito obrigado. Merci, Mingi. Muito obrigado. Merci, Mingi. Muito obrigado. Merci, Mingi. Muito obrigado. Merci, Mingi. Continua a lhe segurar, Senhor. Continua Continua a lhe segurar, Senhor. Excelente. Excellent, 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 excellent. Primeira pessoa. Moto liboso. Yes. Ora kabarabash. Nazobondela yowe Andarabase queremos. Yahweh Bendalababosh. Okishabilaka na Inderebosh. ye Rekamandarababosh. Papa yote olopa Inderebebosh sarababosh. Bilaka na yoko kokisa Nazobondela yowe Jésus Yahweh Inderebebosh. Papa yote olopa
Obrigado pela sua palavra. bilakana yokokokisa Aleluia. nazobondela yo Obrigado por tocar a minha irmã. Merci pour la gosimba ndeko na Vamos mama. lá. Aleluia. Oi. Jesus Christ Gloire à Jésus, gloire à Jésus. nazobondela yo Aleluia. Aleluia. Yahweh Maravilha, kokokisa maravilha. bilakana ye Yes. Yes. Papa yo delobaki bilakana yo kokokisa nazobondela yo awe awe Yesu nanga shama Papa yo delobaki bilakana yo kokokisa nazobondela yo